e muito provavelmente não vai ter necessidade de fazer outros instrumentos, a não ser em alguns casos específicos em que alguma dúvida ainda paire. Obrigado, Gerson, obrigado pela participação. Bom, nós estamos aqui com um número enorme de perguntas, mas nós vamos tirar um minutinho para a gente poder falar sobre algumas questões da ABP em nossos comerciais. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. A ABP TV, ela tem a intenção de trazer até você informação de qualidade. Nós vamos ter toda segunda-feira, das 9 às 10 da noite, sempre um tema de relevância. A importância desse programa ela é tão grande que nós estamos aqui com inúmeras perguntas, aí vamos tentar fazer o mais breve possível esse bate-bola com nossos entrevistados. Nós vamos falar agora com o Breno Sattler. O Breno ele vai responder a seguinte pergunta. Breno, quem está nos escrevendo aqui é a Sara. A Sara quer saber o seguinte: existe uma explicação biológica para a relação entre a depressão e a doença de Alzheimer? Bem, Sara, que pergunta interessante, muito difícil ao mesmo tempo, né? Não existe, né, nenhuma explicação que faça uma ligação direta entre a depressão e a doença de Alzheimer. Mas uma coisa que a gente sabe, que apesar primeiro, a depressão, tanto ao longo da vida, quanto no idoso, aumenta o risco da doença de Alzheimer nos idosos. Né? E por que isso? Porque possivelmente, tanto a depressão, né, quanto a doença de Alzheimer, elas compartilham uma série de alterações biológicas, como alterações em cascatas inflamatórias, alterações na respiração celular, alterações estruturais no sistema nervoso central, que possivelmente ajuda a gente a entender por que a depressão, tanto ao longo da vida quanto no idoso, aumenta o risco da doença de Alzheimer.
Ok, muito obrigado, Breno. Breno, chegaram algumas perguntas aqui para você, mas eu vou passar agora para o Cássio, depois a gente volta especificamente para falar contigo. Vai pensando aí, que a colega quer saber sobre existe alguma relação de Alzheimer com diabetes. Mas agora eu vou passar para o Cássio. Tem uma pergunta de Cássio que vem de uma psiquiatra de Brasília, a Luísa. Luísa quer saber o seguinte, Cássio. Qual seria o melhor medicamento ou medida para agitação psicomotora no paciente com doença de Alzheimer mais avançada? Luísa, nós temos uma questão de evitar falar nome de medicamentos aqui para não trabalhar com nenhum tipo de propaganda, de publicidade, de nenhuma droga específica. O Cássio vai fazer um comentário para você genérico e depois nós podemos responder para você no seu e-mail essa pergunta mais diretamente. Cássio, você quer comentar quais grupos de medicamentos que seriam adequados para os casos de agitação, então, com paciente com doença de Alzheimer? Acho que essa é uma pergunta muito boa. Bom, acho que em primeiro a gente deve sempre lembrar, né, que antes de usar a medicação a gente tem que tentar usar medidas não farmacológicas, né, ou medidas ambientais, né, para tentar lidar com esse tipo de problema. E só depois de esgotadas essas alternativas que a gente vai pensar numa medicação. Quando de fato tem que se usar uma medicação, ou porque você já tentou outras alternativas, ou porque é um quadro muito intenso, com muita sintomatologia, que traz sofrimento para o paciente, pode trazer para a família também, sem dúvida os antipsicóticos, os neuroléticos são as medicações de primeira linha, né? E agora é óbvio que a gente tem que ter muito cuidado, especialmente em pacientes que têm muito fator de risco para doença cardiovascular e cerebrovascular, né? Porque eventualmente, né, pode ocorrer algum evento adverso mais grave, né? Mas em geral essa é a primeira opção, né, para pacientes com agitação. Os antipsicóticos e os neuroléticos são aqueles medicamentos que habitualmente são prescritos. Obrigado, Cássio. Só lembrando sempre que nós evitamos falar nome de medicamentos, nós falamos sempre de grupos de medicamentos, até porque nós não temos intenção de fazer publicidade ou propaganda para nenhum produto. Em caso de uma necessidade maior, nós vamos passar depois a pergunta para a pessoa, para os especialistas, e eles podem responder diretamente para a pessoa. Nós vamos perguntar agora para o Gerson Lax. A pergunta que vem aqui, Gerson, ela é muito interessante, até porque ela vai ser respondida plenamente no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Gerson. A mesa que você vai estar presente. É uma mesa muito especial e aí você já pode começar respondendo parte para a Bruna Rufino, a doutora Bruna Rufino, que ela quer saber o seguinte: que critérios são utilizados para decidir que o paciente com Alzheimer deve ser acompanhado pelo psiquiatra ou pelo neurologista? Ou o ideal é ser acompanhado pelos dois? Gerson Lax, por favor, e gostaria que você falasse um pouquinho, inclusive, dessa mesa que nós vamos fazer, que é uma mesa muito especial. Perfeito. Antônio, Geraldo, até aqui só teve perguntas de $1 milhão, não é isso? Por aí, Gerson, por aí. Todas elas valem $1 milhão. Quem conseguir respondê-las adequadamente, porque são realmente muito complexas, né? Bruna, eu diria para você, resumindo o seguinte: o paciente ou a pessoa que sofre com doença de Alzheimer, ela não pertence a nenhum ramo da medicina. Ela precisa ser tratada por um médico. Então, se o médico ele tiver conhecimento suficiente e adequado para poder cuidar do seu paciente, se ele tiver estudo suficiente para isso, experiência suficiente para isso, seja ele psiquiatra, seja ele neurologista, ortopedista, seja o que for, eu acho que ele tem CRM para isso e tem esse direito, e se ele estiver cuidando bem, assim vai. A questão toda é que nós temos muitos psiquiatras, até por outros interesses, que não têm essa expertise. Do mesmo modo, você vai encontrar
inúmeros neurologistas que não estão interessados nas doenças neurodegenerativas corticais e subcorticais, não é? Então, o problema não é tanto ser desta ou daquela especialidade, mas sim poder cuidar disso. A outra situação, acho que o Cássio já tinha falado bem também. Não é possível se pensar em atender uma pessoa com doença de Alzheimer sem pensar em um atendimento multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Alguns aspectos da doença, eles vão demandar que, eventualmente, um psiquiatra encaminhe para um neurologista e vice-versa. O neurologista também encaminhe para o psiquiatra nesse sentido. O Antônio Geraldo estava falando aqui sobre o debate, não é? O professor Gattais, titular da USP, fez um convite tanto a mim como ao Paulo Bertolucci para que nós fizéssemos um debate sobre se a doença de Alzheimer é neurológica ou é psiquiátrica. E o mais interessante desse debate é que eu vou ter que defender que é uma doença neurológica e o Paulo Bertolucci vai defender que a doença de Alzheimer é uma doença psiquiátrica. Então, a gente teve que pensar, nós não nos conversamos desde então, desde o convite, ninguém sabe como vai ser a apresentação do outro, e eu acho que vai ser um debate, um embate muito bom. É isso que a Bruna, por favor, venha nesse debate, como todos os outros colegas, porque eu acho que vai pegar fogo. Muito bem, muito obrigado, Gerson. Fazer esse isolamento entre você e o Paulo Bertolucci foi uma maldade da BP, né? Mas é muito importante que todos possam participar desse debate, porque essa defesa do Gerson, que é uma doença neurológica, e pelo Paulo Bertolucci, de que é uma doença psiquiátrica, vai ser bastante interessante, até porque ela vai ser mediada pelo Gattais, que vai incentivar e instigar cada um o tempo inteiro. Então, participe, vai ser no nosso Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que vai acontecer de 15 a 18 de outubro, aqui em Brasília. Bom, Breno, veio uma pergunta e caiu exatamente para você essa pergunta. Quem está fazendo a pergunta é a Natália Costa. A Natália Costa, ela quer saber o seguinte, Breno, quais os pontos cruciais do diagnóstico diferencial do Alzheimer e outras demências? Pode falar para ela, Breno, por favor. Natália, é uma excelente pergunta também, eu acho que é fundamental a gente manter essa pergunta sempre em mente na nossa prática clínica, porque a gente sabe que a doença de Alzheimer vai acometer 50% a 60%, né, dos idosos com quadros demenciais, que é muito mais amplo do que a doença de Alzheimer. Então, eu vou tentar buscar rapidamente falar de 3 demências, né, que são também frequentes na nossa prática, né, e a gente não pode deixar de pensar nelas. A primeira é a demência vascular, né, que é aquele quadro demencial que está associado, né, à presença de múltiplas lesões cerebrovasculares no idoso. Em geral, esse quadro, né, a sua apresentação clássica, geralmente é um quadro demencial que vai acontecer depois de um evento cerebrovascular, por exemplo, um AVC, em que a gente conhece e sabe que aquele paciente teve. Ele foi internado há 3 meses atrás por causa de um AVC, recuperou, está sem muitas sequelas motoras, e aos poucos evolui, né, com o surgimento de dificuldades cognitivas, que podem ou não ser progressivas, e que isso vai trazer um prejuízo funcional, né, para ele. Outro quadro demencial que é muito importante no idoso e muito comum é a demência por corpúsculo de Lewy, que é uma demência, né, um quadro demencial também de etiologia neurodegenerativa, como a doença de Alzheimer, e que vai ter algumas características peculiares. Por exemplo, é um quadro demencial que, de uma certa maneira, nas suas fases iniciais, as dificuldades cognitivas oscilam um pouco, ou seja, vai passar algumas semanas que o idoso vai estar um pouco melhor, outras semanas ou dias que ele vai estar um pouco pior, né? Isso pode confundir as pessoas, achar que esse idoso não tem aparentemente nada. Além disso, o idoso com demência por corpúsculo de Lewy vai ter muita alucinação visual, alucinações visuais complexas, né? Muitas vezes cenográficas,
e vai principalmente, na maioria dos casos, apresentar um quadro parkinsoniano. E esse quadro parkinsoniano tem uma certa proximidade, né, de temporal, né, no seu surgimento com as dificuldades cognitivas. Um terceiro quadro demencial que eu quero ressaltar, né, em comparação com a doença de Alzheimer, é a demência frontotemporal. A demência frontotemporal também é uma doença neurodegenerativa, mas ela vai, na maioria dos casos, acometer pessoas um pouco mais jovens do que a gente observa na doença de Alzheimer. Ali na quarta, quinta década de vida, eventualmente pode acontecer com idosos, pessoas mais velhas também. E o que mais caracteriza a demência frontotemporal são as alterações comportamentais, que são muito proeminentes nas fases iniciais dessa demência, assim como a disfunção executiva e alterações de linguagem. Ao contrário do que a gente observa na doença de Alzheimer, que é uma doença que na sua fase inicial é basicamente uma alteração de memória, e os outros domínios são afetados de uma maneira muito menos intensa, né, em comparação com a memória. Então, de uma maneira muito breve, esses são os quatro quadros demenciais principais que a gente vê na prática clínica, né, e essas são dicas rápidas para diferenciar um dos outros. Obrigado, Breno. Vamos agora então falar com Cássio Bottino. Nós temos uma pergunta do Matheus Neto. Ele é médico em Itaperuna, no Rio de Janeiro. A pergunta do Matheus é: gostaria que alguém comentasse sobre a relação entre o uso crônico de benzodiazepínicos e o aumento do risco de doença de Alzheimer. Na opinião de vocês, a população geral vê o psiquiatra como especialista na doença de Alzheimer? Pode comentar para nós então, Cássio Bottino, por favor. Eu vou começar pela segunda parte. Eu acho que isso depende, lógico, um pouco da cidade, né, ou do estado, da região do Brasil, mas eu tenho a impressão que ainda existe uma certa visão da população de que o neurologista é o profissional que deveria ser procurado primeiro, né, no caso de uma doença cerebral degenerativa como a doença de Alzheimer, e até por colegas, por alguns médicos, né, existe essa visão. Né. Eu acho que isso não é à toa, né, nós somos muito influenciados pelos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, em muitos centros, de fato, são os neurologistas que pelo menos conduzem as principais pesquisas relacionadas à doença de Alzheimer, né, e enquanto que na Europa isso pode variar um pouco, especialmente na Inglaterra, onde os psiquiatras talvez tenham uma influência maior. Então, acho que ainda existe, né, na nossa população, inclusive na classe médica, essa visão. Eu acho que nos últimos anos, com o surgimento de diversos centros, aí, como o centro onde o Breno trabalha, onde o Gerson trabalha, onde eu trabalho, diversos outros colegas no Brasil, eu acho que os psiquiatras têm mostrado que, né, essa visão do psiquiatra, que inclui bastante a família, né, e outros aspectos que não só simplesmente, não apenas o diagnóstico etiológico da doença, mas muito voltado também para o tratamento. Eu acho que isso tem mostrado que os psiquiatras também têm o seu lugar no tratamento desses pacientes, como o Gerson falou muito bem, né, e assim como outros colegas que têm uma formação específica para isso. Né. E em relação aos benzodiazepínicos, a gente sabe que esse é um problema sério, né. Muitos pacientes idosos usam cronicamente benzodiazepínicos e às vezes nós temos muita dificuldade em retirar esses medicamentos, né, e nós sabemos também que esses medicamentos, além do risco, né, de quedas, né, no paciente idoso, né, além do risco, né, intrínseco a essas medicações de poder causar dependência e o paciente desenvolver tolerância, são medicamentos que afetam a memória e a atenção, né, e obviamente o seu uso crônico pode favorecer o desenvolvimento de algum comprometimento cognitivo e eventualmente até, lógico, associado a outros fatores, né, ao desenvolvimento de um quadro de demência. Muito obrigado, Cássio. Eu vou passar diretamente para o Gerson lá, porque o número de perguntas realmente é muito grande. Nós vamos tentar aproveitar ao máximo todas as perguntas que chegaram. Maria Elisa Fontana Carpena, ela está colocando o seguinte:
Estou assistindo ao programa e estou agradecida pelas informações que estão sendo passadas. Gostaria de saber a opinião dos participantes sobre a equipe mínima de profissionais de clínicas que abrigam idosos com Alzheimer e que mínima capacitação essas pessoas devem ter. Agradeço novamente esses momentos que estamos tendo. Maria Elisa para o Gerson Lax. Pode comentar, por favor, Gerson? Maria Elisa, muito obrigado. Essa é uma pergunta maravilhosa, porque ela diz respeito a um dos problemas maiores, que inclusive antes até do programa se iniciar, o Antônio Geraldo estava começando a discutir conosco aqui. Não é? O que nós temos no dia a dia, nas clínicas, nos ambulatórios, Brasil afora, para poder cuidar das pessoas que sofrem de uma doença neurodegenerativa, mais especificamente da doença de Alzheimer. Eu diria para você assim, rapidamente, que uma equipe mínima para cuidar de um paciente, ou vamos dizer, de 5 pacientes com doença de Alzheimer, é a presença de uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem, bem treinados, todos os 3, para lidar com a doença de Alzheimer, inclusive para aplicar alguns instrumentos. E essa é uma equipe e uma assistente social para falar com a família, e um médico que não necessita, obviamente, fazer visitas diárias, uma vez que não é um hospital, não é? Eu estou entendendo que a sua pergunta é sobre uma instituição de longa permanência ou mesmo um lugar onde tenha afazeres, um centro-dia. Então, a equipe que vai ficar mais à frente com esses pacientes é efetivamente a equipe de auxiliares de enfermagem e de cuidadores. Esses, então, precisam ser muito bem formados e treinados para lidar com todos os aspectos da doença. E essa, para mim, é uma equipe mínima. Ok. Para mim, Diego, são 21h40, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempo agora, você pode fazer a sua contribuição, enviar a sua pergunta. O tempo que não der para responder essas perguntas, os nossos especialistas enviarão por e-mail as respostas. Segue a BP TV. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/ABPBrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @ABPsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @ABPBrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Bom, Breno, quero falar agora com o Breno, porque chegou uma pergunta, Breno, e depois que eu conheci o serviço aí da FMG no Hospital de Clínicas em Belo Horizonte, eu achei realmente um serviço muito bom e achei que você é a pessoa ideal mesmo para responder essa pergunta da Ana Larissa Pericini. Ela quer saber o seguinte, Breno, qual o índice de eficácia para o controle da doença, juntamente com a medicação, com a reabilitação neuropsicológica? Pode comentar para nós, Breno? Perfeito. No geral, pergunta muito interessante, né, que traz à tona
dois aspectos fundamentais do tratamento para a doença de Alzheimer, né, que é o tratamento medicamentoso, que é bem estabelecido, né, todos os médicos são exaustivamente treinados, né, para prescrever as medicações, né, do tratamento da doença de Alzheimer, mas a gente esquece, né, de um outro conjunto, né, ou a gente não pensa tanto como no primeiro momento de um outro conjunto de intervenções, que são as intervenções não farmacológicas, né, incluindo a reabilitação neuropsicológica, a reabilitação cognitiva. Essas intervenções, em conjunto com as medicações, elas permitem, eu não diria, interromper o processo de evolução da doença, mas certamente elas ajudam ou permitem com que o paciente ele progrida mais lentamente do que se ele tivesse só com a medicação ou não medicado. Faz com que o paciente, o profissional, né, de neuropsicologia ou terapia ocupacional bem treinado para fazer esse tipo de intervenção, permite com que esse paciente ele se mantenha mais funcional, apesar das suas dificuldades cognitivas, o que é fundamental para o dia a dia. Né? Muitas vezes o que mais incomoda os cuidadores não é a dificuldade cognitiva, mas aquilo que o cuidador tem que começar a fazer para o idoso, porque ele já não consegue mais fazer sozinho. E essas intervenções, elas certamente permitem com que o idoso ele se mantenha por mais tempo, mais autônomo, independente e funcional. Então, é fundamental, né, a associação dessas duas grandes estratégias de tratamento para os pacientes com doença de Alzheimer. Ok, Breno. Bom, tem uma pergunta aqui, antes de eu passar já diretamente para o Cássio. Essa mesma eu vou responder. Um colega de Roca Salles, no Rio Grande do Sul, pergunta assim, se possível me responda o que deve saber desse tema para a prova de título da BP. É fácil, é saber tudo. É só olhar tudo que foi citado lá na bibliografia, para a prova de título, que você tem que dominar tudo, conhecer tudo sobre o tema para poder responder a prova de título, que pode cair qualquer questão para a prova de título no caso. A prova de título, aliás, esse ano, ela vai ser o último ano que é feito no modelo atual. A partir do ano que vem, ela passa para um novo modelo. E essa vai ser uma questão muito interessante que em breve nós vamos tratar aqui. Mas, Cássio, a questão para você é boa também, uma questão muito interessante que fala o seguinte. Essa é de Davi Pérez Esteves. O Davi quer saber o seguinte, pseudodemência e depressão. Qual a correlação e os cuidados que devemos tomar no diagnóstico diferencial e no manejo clínico? Esse é de Davi Esteves, do Rio de Janeiro. Cássio Bottino, por favor. É interessante, né, como esse termo pseudodemência, ele resiste, né? É um termo que foi cunhado aí na década de 60 e, né, para identificar os pacientes que teriam uma depressão, mas que se manifestaria também como uma demência, com alterações cognitivas que sugeririam um quadro de demência. E realmente nós sabemos, né, o Breno já comentou muito bem, que a depressão é um fator de risco, né, para demência e para doença de Alzheimer também. E em alguns casos pode ser também um pródromo, né, os sintomas de depressão podem ser sintomas que antecedem em alguns meses ou poucos anos o quadro de demência, né. Então, assim, para os pacientes idosos com depressão, nós acompanhamos na nossa clínica, né, no dia a dia, e que tem também déficits cognitivos, é muito importante monitorar esses pacientes. Muitos deles, com o tratamento da depressão, melhoram, né, dessas alterações cognitivas. Mas alguns persistem com algumas alterações cognitivas, e algumas delas, como alterações em funções executivas, né, por exemplo, são alterações que devem ser acompanhadas muito de perto, né, porque, eventualmente, esses pacientes podem, de fato, né, nesses próximos meses ou anos, desenvolver um quadro de demência. E, na verdade, às vezes, mesmo os especialistas ficam com dúvida, né, a respeito do diagnóstico naquele momento, e o que normalmente se faz é acompanhar esses pacientes, né, tratar a depressão da melhor maneira que for possível, e monitorar a evolução dos déficits cognitivos.
Perfeito, Cássio. Vou passar direto, então, para uma outra pergunta, agora com o Gerson Lax, que a pergunta é o seguinte. Na depressão do idoso, é comum quadros psicóticos, Gerson? E, no caso da depressão, quando ela vem antes do Alzheimer, ou quando ela vem depois do Alzheimer, é diferente a forma de tratamento? Uma pergunta é do Carlos Alberto Vieira Morato, e a outra pergunta é de um outro colega que, eu me perdi aqui, do Paulo Guedes. Você pode responder essas duas, Gerson Lax, por favor? Pois não, a pergunta é antes e depois, não é? Quais seriam as diferenças e se também há psicose frequente nos quadros de depressão do idoso, não é? Eu vou começar pela psicose, porque quando nós falamos em depressão no idoso, talvez nós devêssemos falar em depressões no idoso, não é? Existem vários subtipos clínicos que demandam, inclusive, estratégias medicamentosas e de tratamento geral diferenciados, muitas vezes. Então, há um subtipo, sem dúvida, que cursa com psicose. São ideias deliroides, não é? Que muito mais de ruína, de negação total, até se chegar a um quadro muito grave, não é? Com alguns riscos até de ideação de parada de órgãos, não é? Então, há esse subtipo, mas ele não é, eu não diria para você que é o mais comum. O que nós temos em termos de mais comum na vivência clínica é o quadro depressivo com perda de prazer, com anedonia, com muito pessimismo e com alterações da atenção e da concentração, não é? Esses quadros são muito mais ligados também a lesões progressivas da substância branca periventricular no cérebro. Então, mas há sim, para responder sobre psicose, há sim um subgrupo com psicose. Em relação à à depressão antes ou depois do advento da doença de Alzheimer, se existe alguma diferença, é óbvio que quando a pessoa tem a doença de Alzheimer e desenvolve depois a depressão, o que não é incomum, são por volta de 40% das pessoas com doença de Alzheimer que desenvolvem depressão, os transtornos cognitivos são muito mais floridos, não é? Nesse segundo grupo. Agora, em relação a tratamento, há uma série de estudos de meta-análise mostrando que uma vez a pessoa tendo um quadro típico de depressão, seja ele na doença de Alzheimer, ou seja, idoso sem ter doença de Alzheimer, a resposta aos antidepressivos é igual e indiferenciada entre os dois grupos. Há também alguns estudos mais novos mostrando que na depressão da doença de Alzheimer, os antidepressivos não funcionam. Esses são alguns estudos, até de um grupo inglês, não é? Não fizeram de várias medicações, fizeram especificamente com uma medicação, mas tentaram generalizar. Eu acho que não é o que bate com a nossa experiência clínica. A gente tratando os pacientes com depressão na vigência de doença de Alzheimer, a gente tem uma resposta antidepressiva importante, com diminuição do choro, mais atividade e até melhora cognitiva no que era devido à depressão. Perfeito, Gerson. Breno, tem uma pergunta rapidamente para você responder, nós temos apenas mais uns 10 minutos, aí eu vou fazer um bate-bola rápido aqui com cada um de vocês. A pergunta é do Anderson Cassol Dosa. Ele gostaria de saber o quanto a genética tem de influência em caso de Alzheimer, ou se já existem outros estudos referentes a essa questão. O que temos sobre isso em relação ao Alzheimer? Breno Sattler. 1 minuto, Breno. Bom, sabidamente a doença de Alzheimer tem um componente genético muito importante.
Em particular, né, apesar de vários estudos, né, a gente tem um gene em específico, que é o gene da apolipoproteína, e a sua variante, né, epsilon-4, né, aumenta significativamente o risco da doença de Alzheimer em idosos. Então, sim, tem um componente genético muito importante, a doença de Alzheimer. Ok. Uma pergunta agora para o Cássio, rapidamente também, Cássio, para a gente tentar aproveitar ao máximo aqui. O Carlos Brandão Messenberg, ele quer saber o seguinte: por que os neurolépticos causam risco de morte nos pacientes com demência por corpos de Levy? Os pacientes com... na verdade, assim, os neuroléticos estão associados a um risco de morte, não só nos pacientes com demência por corpos de Levy. Existem diversos estudos, meta-análises, levantamentos, a maior parte deles retrospectivos, mas existem até estudos prospectivos, mostrando um risco aumentado de eventos adversos graves, né, nos pacientes com demência tratados com neuroléticos. Agora, não há dúvida que os pacientes com demência por corpos de Levy, eles têm uma sensibilidade aumentada aos neuroléticos, né? Então, de fato, eles reagem de uma maneira reagem de uma maneira extrema aos neuroléticos. E nesses casos, de fato, nós temos que procurar medicações que têm menos efeito parkinsoniano, né, para tratar os pacientes com demência de corpos de Levy. Usando esses neuroléticos, nós temos um risco menor de causar eventos adversos graves nesses pacientes. Perfeito, Cássio, perfeito. Vou direto ao Gerson. Gerson, essa pergunta é o seguinte: bate-bola rápido, existe algum exame indicado para separar o diagnóstico da depressão e Alzheimer? Exame, não. O diagnóstico é clínico, não é de depressão. Nós não temos ainda nenhum exame de qualquer tipo que possa determinar patognomonicamente a depressão. O mais importante, eu diria que é nós identificarmos aspectos depressivos nos pacientes com doença de Alzheimer e tratar incisivamente, porque certamente o curso é diferente de quem tem depressão daqueles que não têm depressão na vigência da doença de Alzheimer. Gerson, a Adriana Camargo do Nascimento, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela quer saber o seguinte: gostaria de saber que, por volta de que idade a doença de Alzheimer pode se manifestar? Adriana, muito obrigado por essa pergunta, porque eu estava aqui em Cócegas para falar sobre quando é que nós vamos prestar atenção à doença de Alzheimer, não apenas olhando para a idade das pessoas, mas sim para a doença em si, não é? Cada vez mais nós temos métodos aí sim, diagnósticos para a doença de Alzheimer, para pegar o quadro mais precocemente possível. E aí nós vamos ter algumas surpresas. Por exemplo, o que nós sabemos é que 10% do total de pessoas com doença de Alzheimer tem o início precoce da doença, antes de 65 anos de idade. 10% ao que a gente conhece hoje. Eu fiz um levantamento no nosso ambulatório aqui, eu fiquei surpreso, nós temos mais do que 10% no ambulatório. Isso se você contar que muitas vezes os pacientes têm, às vezes, 6, 7 anos de doença e chegam ao consultório ou ao ambulatório pela primeira vez aos 65 anos. Isso quer dizer que antes dos 60 eles já tinham a doença, não é? Nós devemos procurar pensar em pessoas que têm transtornos cognitivos, dificuldade de concentração antes dos 65 anos de idade e acender uma luz amarela para este aspecto. Perfeito, Gerson. Bate bola de novo, Breno. A Júlia quer saber de você o seguinte: para paciente idoso deprimido com quadro inicial de demência, a psicoterapia funciona ou não? Júlia, muito importante essa pergunta e eu vou ser, não poderia falar categórico, mas com bastante segurança falar funciona.
né? Não essa terapia habitual que a gente está acostumado, né, orientada para o insight, né, de orientação psicanalítica, mas outras técnicas psicoterapêuticas, como psicoterapia de grupo, psicoterapia de reminiscência e revisão de vida, né, são terapias que, sabidamente, elas ajudam o paciente a melhorar da sintomatologia depressiva, em particular se essa sintomatologia ela for mais leve. Tá? Então, é sim possível fazer psicoterapia com os idosos com doença de Alzheimer em fase inicial. Ok, Breno. Agora, Cássio, o Anderson Cassol Dosa, que é de Passo Fundo, ele quer saber de você o seguinte: tem utilizado muita bateria Cerad em paciente com Mini-Menton. Gostaria de saber se a bateria Cerad ainda tem uma boa validade ou se existem outras testagens com o mesmo grau de validade. A bateria Cerad é uma bateria muito conhecida, que já foi utilizada no Brasil, né, já foi validada, utilizada em diversos pacientes, mas sem dúvida existem outros instrumentos que podem ser utilizados, não só instrumentos para avaliar domínios cognitivos específicos, como instrumentos mais amplos, né, pequenas baterias neuropsicológicas, né, que eventualmente não são de uso exclusivo do neuropsicólogo, mas que os outros profissionais de saúde treinados podem também aplicar. Né? E eu recomendo que o colega dê uma olhada no site da revista Demência e Neuropsicologia, porque no ano de 2011 foi publicado um suplemento, uma reunião de consenso de pesquisadores em doença de Alzheimer no Brasil, onde existem diversos artigos falando do diagnóstico, de tratamento e também um sobre os instrumentos que já estão validados e são os mais adequados para usar no nosso meio. Perfeito, Cássio. Nós fizemos 2 perguntas para o Gerson, exatamente para fazer esse circuito, porque falta apenas 4 minutos para finalizar hoje o nosso programa. Muito bem. É importante lembrar que o ABP-TV ele veio para ocupar um espaço muito importante como esse aqui comentado pelo Dr. Ali, que é do interior, e ele coloca da importância que tem para ele esse tipo de programa e a oportunidade de poder participar. Doutor Ali, o seu comentário é um comentário longo e com algumas perguntas que nós podemos te responder aqui, como você mesmo me perguntou, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Brasília. Claro que podemos te responder e vamos te ajudar. Inclusive, o que você pergunta, vai ter uma mesa do Conselho Federal de Medicina, que é uma parceria do Conselho Federal de Medicina com a Associação Brasileira de Psiquiatria, sobre esse tema. Além dos 2 especialistas, que é o psiquiatra e que é o neurologista, queria lembrar que o Gerson Lax frisou que qualquer médico que esteja habilitado pode fazer o atendimento do paciente com Alzheimer, porque o importante é ajudar. Agora, tem que estar habilitado e em condições técnicas para tal. Então, lembrar também que o geriatra trabalha diretamente com essa patologia e basta que a pessoa esteja treinada, que esteja capacitada para isso. Tem psiquiatras que vai te encaminhar, às vezes, vai encaminhar para o neurologista, neurologistas vão encaminhar psiquiatras que vão encaminhar para geriatra para neurologista, enfim. O importante é que isso seja feito para ter o melhor benefício para o nosso paciente. Eu gostaria apenas de ouvir, então, pelo Gerson, considerações finais aí de 30 segundos, depois o Cássio, depois o Breno. Por favor, Gerson. Eu vou ser muito breve, eu quero parabenizar essa iniciativa, porque é maravilhosa. Eu não posso deixar de dizer que eu estou emocionado de poder estar falando aqui com todo mundo e agradecer muito as perguntas e a participação de todo mundo e até o Congresso, não é? Perfeito, Gerson, até o Congresso, vai ser realmente um grande evento. Nós vamos ter uma mesa também muito interessante, que é da Sociedade de Neuropsiquiatria do Chile, chama SONEPSIM. Nós vamos vir 3 grandes especialistas, que vai ser coordenado pelo Juan Mas, em que eles vão falar exatamente da integração entre a neurologia e a psiquiatria. Teremos também uma mesa que vai ser com a Sociedade de Neurocirurgia Funcional, onde nós vamos trazer um convidado internacional muito bom para fazer uma conferência e que também vai participar em fazer como eu faço e como eu indico, né, a psicocirurgia ou a neurocirurgia funcional. Interessante demais que possamos assistir, porque tem grandes novidades aí. Por favor, Breno, as suas considerações finais?
Antônio Geraldo, Cássio, Gerson. Eu gostaria de agradecer à ABP pela oportunidade de estar falando com pessoas que são meus professores, né? Foram pessoas que me motivaram muito a seguir nesta área, né? Sem dúvida alguma. E tá podendo passar um pouquinho da experiência que a gente teve, né? Claro que se eu for confessar que eu sou um pouco mais novo do que ambos, eles vão ficar chateados, né? Mas compartilhar um pouco com as pessoas, com outros colegas de outras especialidades, né? De outras áreas, a vivência que a gente tem sobre a doença de Alzheimer e outros quadros neuropsiquiátricos do idoso. Né? Muito obrigado. Obrigado, Breno. Agora as considerações finais do Cássio Bottino. Bom, Geraldo, queria agradecer de novo o convite para participar. Eu acho que é uma iniciativa muito importante da ABP, chamar atenção para essa doença tão prevalente, né, que tem um impacto tão grande em toda a sociedade, que provavelmente vai ter um impacto cada vez maior no nosso país nos próximos anos. É sempre um prazer estar, né, junto dos colegas, do Gerson, do Breno. Obrigado, Breno, por lembrar da nossa experiência, né, minha e do Gerson, mas você sabe que os bons alunos como você que nos deixam satisfeitos, né, e seguros de que nós vamos ter uma psiquiatria geriátrica muito pujante nos próximos anos. Muito obrigado, foi um prazer participar. Bom, eu quero agradecer muito aos nossos 3 colegas que pararam todas as suas atividades para doar esses 60 minutos de informação. Quero lembrar que todos esses colegas, eles trabalham para a ABP de forma voluntária, eles não recebem nada por isso. Aliás, eles deixam de trabalhar, deixam de fazer os seus afazeres do dia a dia para poder participar. Nós também da diretoria da ABP, nós fazemos um trabalho voluntário. Todos nós que trabalhamos para a ABP, trabalhamos voluntariamente. Ninguém da ABP, da nossa diretoria, das comissões, dos departamentos, recebe nenhum valor em função disso. Então, quero agradecer muito a todos vocês e lembrar, sempre teremos boas novidades, excelentes perguntas. Quero pedir desculpa a todos aqueles que mandaram inúmeras perguntas aqui, o número realmente é muito grande, muita gente perguntando, não tem como responder a todos nesse período curto de 1 hora. Muito obrigado a todos, até o próximo ABP TV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria. O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades.